Graça e paz seja sobre a sua vida, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Graça e Paz. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí e também deixe o seu comentário. Quero compartilhar com você hoje uma palavra muito importante para a sua vida e está num texto também bem conhecido, em Lucas capítulo 15, onde Jesus ensinando as pessoas, os seus discípulos e também aquelas pessoas curiosas que estavam ali para ouvir a sua mensagem, ele compartilha nesse capítulo três coisas, né, muito importantes. Ele está falando sobre perdas e sobre achar e também de reconectar, e todas elas fechando com uma grande celebração. Primeiro ele fala da ovelha perdida, uma ilustração de um pastor que perdeu a sua ovelha, ou a sua ovelha se desgarrou do restante do rebanho, e o pastor então deixa aquelas ovelhas, né, as 99, e vai buscar aquela centésima que estava perdida. Interessante que aqui a ovelha sabia que estava perdida, sabia que estava em perigo, mas não podia fazer muita coisa. Ela estava contando com a sua sorte, esperando que o pastor fosse atrás dela. E então Jesus diz que o pastor a encontra no meio do deserto, quem sabe ali sofrida, quem sabe com algumas lesões, né? Com fome, com muito medo, e ela então é colocada nos braços e o pastor volta e faz uma grande festa porque ele conseguiu encontrar a ovelha perdida. O segundo caso, Jesus fala sobre a mulher que tinha 10 moedas, essas moedas eram chamadas de dracmas, elas tinham um valor sentimental muito grande, e Jesus conta que essa mulher, ela havia perdido uma dessas moedas, e ela então acende a luz dentro da sua casa, começa a varrer, a tirar as coisas do lugar em uma busca incessante para encontrar a sua moeda. E depois de algum tempo, ela encontra a sua moeda e faz ali, completa a sua coleção, a coleção com 10 moedas, e faz uma grande celebração. Foi algo tão gratificante, tão emocionante para ela, que ela resolveu compartilhar com suas amigas, então faz uma grande festa para celebrar aquele achar, né? Aquela descoberta, o reencontro, o resgate da sua moeda. Interessante que a moeda, lógico, não sabia que estava perdida, né? E nem sabia do que acontecia, porque se trata, obviamente, de um objeto, né? Mas ela havia perdido a moeda dentro da sua própria casa. E o terceiro, né, a terceira história é a que todos nós mais conhecemos, que agora envolve pessoas, né? A história de uma família onde o pai tinha 2 filhos, e o mais novo resolveu então pedir ao pai a parte da sua herança e partir para a sua aventura, a partir para a vida onde ele tivesse o controle, estivesse à frente, estivesse, né, sentado e tendo o volante, e ele pudesse dirigir a sua vida como bem queria, né? Sem regras, sem ter que obedecer, sem ter que dar satisfações, e poder fazer aquilo que estava em seu coração e sua mente. A história conta, Jesus narra que não deu muito certo, né? Essa escolha desse menino experiente querer viver longe do seu pai, longe da sua casa, longe do seu irmão, e viver uma vida do seu jeito, né? Ele pega toda a sua herança, o dinheiro, e sai gastando de uma forma absurda. E aquele menino, na verdade, estava em busca de prazeres, e ele então gasta todo o seu dinheiro de uma forma rápida com prazeres. Ele não pensou em investir, ele não pensou em trabalhar, ele não pensou em multiplicar a sua herança. O que ele estava buscando era somente o seu próprio prazer. Ele não se preocupou com o sentimento, né, que ele ia causar no seu pai quando ele pediu a parte da herança, e eu tenho certeza que o pai se sentiu ofendido, né, porque a herança ela só existe com o pai morto. Então o que o filho estava dizendo para aquele pai é que o pai
já não tinha mais sentido na vida dele, que o pai já não tinha utilidade na sua vida. E, em resumo, quando ele pede a herança, ele estava matando o seu pai dentro dele, e com certeza isso doeu muito ao pai ouvir que o filho já queria viver por conta própria e não tinha mais lugar na sua casa, né? Ele gasta, e quando ele gasta tudo, ninguém o ajudou. E a única coisa que ele conseguiu fazer para comer foi cuidar de porcos, né? E dentro da cultura judaica, o porco é um animal imundo, e quem cuida de porcos também vai ser uma pessoa imunda. Por isso, esse menino sofre tanto ali cuidando de porcos, e mesmo assim ele não tem um cuidado, ele não é respeitado, ele não se sente amado, protegido e nem muito menos satisfeito, porque ele estava buscando comer até a própria comida dos porcos. Olha que situação ele chegou. Mas Jesus conta que em dado momento, e eu acredito que isso não demorou muito, ele cai em si, né? Essa expressão que é usada na palavra de Deus, e diz o texto que ele cai em si. Caindo em si, ele começa então a fazer uma análise muito simples. Ele fez uma análise comparativa, e ele compara como era a sua vida na casa do seu pai, o que ele tinha lá, o que ele era lá, né? A sua identidade, a forma como ele era tratado, o que ele tinha à sua disposição. E ele compara agora com a sua atual realidade, um cenário totalmente destruidor, onde ele não tinha identidade, onde ele era tratado como um escravo, e além de tudo ele não podia nem comer alimentos de humanos. Ele deveria se satisfazer com o alimento dos porcos. Olha que situação. E ele faz agora também um comparativo com o futuro. A análise que ele faz agora é o que vai ser daqui para frente. Então, ele talvez pensasse: se eu permanecer aqui, eu vou me tornar como um desses animais, né? O homem, né, em muitos momentos, ele se adapta, o ser humano se adapta ao ambiente que ele está. E ele poderia, né, de uma forma terrível, acabar se tornando também um animal. Perder os seus sentimentos, perder os seus sonhos, né, perder as suas vontades, e já de uma forma consumada perder toda a sua liberdade. Antes que tudo isso acontecesse, ele resolve então partir para outro plano, porque ele imagina como seria voltar para a casa do seu pai. Olha que coisa inteligente. Ele imagina voltar para a casa do seu pai, e ele já calcula, né? Ele já se julga, ele mesmo se julgou indigno de voltar ao posto de filho. Ele acha que é possível voltar para casa, e ele vai voltar. Ele toma essa decisão: bom, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas como será esse retorno? E ele então imagina que o pai vai colocá-lo como um trabalhador, né? Como um mensageiro. Quem sabe ali era a primeira função de um trabalhador na fazenda do seu pai, nas terras do seu pai. Mas ele diz: eu vou aceitar, mesmo que ele me coloque, não me aceite como filho, mas me aceite como um trabalhador, como um escravo. Eu vou aceitar, porque os escravos, os trabalhadores do meu pai, eles são bem tratados, eles têm o que comer, eles são dignos, eles não são tratados como porcos. Ele avalia e diz: então é essa decisão. E o texto, capítulo 15 de Lucas, versículo 20, vem então o momento, o ápice da sua decisão, porque agora, depois de fazer essa análise comparativa, ele diz: vou fazer isso. E o texto diz que ele levantou-se e foi ao encontro do seu pai. Levantou-se e foi ter com o seu pai. Olha que expressão poderosa. Ele tomou a decisão, faz uma análise, se a vida não é para mim, e então toma a decisão. Gente, a mudança está à distância de uma atitude da nossa vida. Agora, toda
atitude, ela só será tomada depois que nós avaliarmos a situação. Caindo em si, lembra? O texto diz que ele caiu em si e depois somente, ou seja, ele parou para refletir, ele parou para comparar como era a sua vida, como ele estava vivendo e como ela poderia ser. Talvez hoje o seu cenário seja um cenário triste de algumas decisões que você tomou de forma errada no passado, de algumas coisas que você fez e não deveria ter feito, de algumas palavras que você proferiu, né? De coisas que você até deveria ter feito e não fez, né? Você está hoje vivendo o resultado de uma negligência no passado, ou de repente você está vivendo consequências de decisões de outras pessoas. A questão é, você vai permanecer da forma com que você está, na forma que você está, você vai aguentar viver esse cenário, você está contente, tá bom para você, ou você consegue imaginar que essa situação precisa ser mudada? Talvez não todo, mas em parte. Talvez não precisa mudar a vida toda, mas quem sabe mudar o seu trabalho, mudar a forma com que você se relaciona no seu casamento, mudar a forma com que você se relaciona com seus pais, com a sua família. Quem sabe mudar a forma com que você está se relacionando com o seu Deus. Como é que está o seu relacionamento? Como é que você tem se tratado? Então, preste atenção nessas coisas que precisam ser mudadas. E se precisam ser mudadas, como serão mudadas? É aqui que o jovem então amadurece. O menino pródigo, ele então, inconsequente antes, agora ele amadurece. Ele consegue então colocar na sua cabeça um pouco de juízo e toma a decisão correta. Gente, nós vamos sempre continuar fazendo coisas erradas até que venha a maturidade na nossa vida. E nós precisamos saber que coisas que nós fazemos, às vezes, elas estão conectadas diretamente às nossas experiências de vida. Às vezes estamos vivendo a partir dos nossos traumas ainda, nós estamos reagindo e agindo a partir das nossas feridas e não a partir da vida em Cristo Jesus. Tem muita diferença. Uma coisa sou eu reagir à vida, agir corretamente, agir por princípios, ou eu continuo agindo por emoções. O que aquele jovem buscava no auge da sua juventude era viver as emoções da vida, ter grandes experiências. E ele achava que tudo que ele ia receber do seu pai, toda aquela sacola de dinheiro não ia se acabar. Então ele poderia comprar amigos, comprar relacionamentos e viver como ele bem queria viver. Mas a vida não é assim. E agora ele estava disposto à mudança. Gente, nós só podemos mudar a nossa vida, mudar as coisas ao nosso redor a partir dessa análise profunda. E às vezes o que nos impede de tomar decisões é o nosso orgulho. O orgulho, ele nos aprisiona à condição que nós estamos, e o orgulho nos aprisiona a partir de uma negação. Eu nego, o tempo todo que não preciso de ajuda, eu nego que do jeito que tá bom demais, e eu nego também, eu rejeito a ajuda de outras pessoas. Você já pensou se o pai dessa história, ele vai até o encontro do seu filho, e o seu filho ainda não tinha caído em si? Provavelmente o pai ia perder a viagem. Se o pai fosse atrás dele na primeira noite, no primeiro final de semana, e o encontrasse ali, quem sabe, em um ambiente de muito prazer, junto com seus amigos, pagando bebida para todo mundo, desfrutando da companhia de mulheres e tantas outras coisas, se o pai chegasse lá e encontrasse esse cenário, certamente ele não teria acesso ao coração do filho. Ele ia oferecer ajuda para o filho, mas o filho ia negar e ia dizer, não, eu estou bem, do jeito que eu estou aqui está ótimo, está muito bom, está melhor do que estar na sua casa e na sua companhia. Por isso o pai espera.
É interessante a estratégia desse pai, porque ele sabia que o dinheiro, né, que ele havia dado para o seu filho não ia durar muito tempo. E ele sabia que o filho precisava ter essa experiência para que ele pudesse valorizar a vida que ele tinha, o pai que ele tinha e todo o conforto que ele tinha. Às vezes é necessário a gente aprender com perdas, com dores, com prejuízos, com lágrimas, para que a gente então tenha um comportamento diferente. A gente aprende muito mais errando do que ouvindo, aprendendo e colocando em prática. Como o ser humano é muitas vezes imbecil, estúpido, porque preferimos sofrer para aprender uma lição. Quando dói na carne, dói na alma, quando sangra, então a gente leva aquele susto, acorda e diz: não, eu preciso mudar. Eu espero que você não precise aprender com o sofrimento, mas saiba que o sofrimento será inevitável diante das nossas tolices, né, da vida. E aquele filho então volta à casa do pai e volta como? Com uma mudança de mentalidade, de pensamento diferenciado. Agora ele sabia que tinha que trabalhar para comer. Ele precisava agora se tornar um dos trabalhadores do seu pai. E ele volta com esse coração. É interessante quando a gente tem um coração ensinável. Tem muita gente que não tem um coração ensinável, ele já sabe tudo da vida e ele não precisa de um mentor, ele não precisa de um conselheiro, ele não precisa de uma consultoria, ele não precisa de um discipulado, porque ele já sabe demais. Essas pessoas, elas não têm um coração ensinável e dificilmente elas serão capazes de ouvir a voz do Espírito Santo, que é o nosso maior professor. Então, ele está agora com o coração pronto e ele volta. E tem então uma grande surpresa, porque o pai não estava no seu escritório, o pai não estava dentro de casa, o pai estava na estrada esperando pelo seu filho. Quem sabe o pai calculou e disse: esse dinheiro vai acabar por tais dias, né? Tal semana esse dinheiro vai acabar e ele vai voltar com certeza. O pai conhecia o coração, a natureza daquele filho, e ele volta sujo, com certeza fedendo e com uma aparência de mendigo, né? Uma aparência de morador de rua. E ele volta, o pai o abraça. Ele não precisou falar nada e o pai toma a atitude, o abraça, porque o pai viu arrependimento. O filho não precisou dizer nada. O pai sabia que ele estava voltando e não ia tratá-lo como um escravo, mas como filho. O abraça, o beija naquela situação, uma cena totalmente sobrenatural, uma cena fantástica. Ele é abraçado, beijado, e o pai dá ordens para que prepare a melhor refeição, para que usem a melhor comida, para que chamem as pessoas, acordem todo mundo e vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que estava morto, ele voltou à vida. Que expressão fantástica, né? Quando ele estava morto. E aí a Bíblia diz, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Olha que coisa interessante. A pessoa que vive atrás dos seus prazeres, que vive se satisfazendo por meio do pecado, na verdade ela pensa que está viva, mas ela está morta, completamente morta. Por quê? Porque o pecado é quem dirige a sua vida, ela perdeu a sua liberdade. E Paulo diz que nós estamos mortos em nossos delitos e ofensas, mas Cristo Jesus nos encontrou e nos ressuscitou e nos deu o direito de sermos transformados em filhos de Deus. Que coisa poderosa! Não fique morto em suas decisões, mas tenha a coragem de vencer o seu orgulho e deixar com que Cristo te ajude. E sabe, Jesus vai te ajudar através de pessoas. Não ache que Jesus vai descer do céu com aquela figura, um anjo de luz vai entrar no seu quarto e te ajudar. Não. O que ele vai usar, quem ele vai usar são as pessoas. As pessoas que você talvez esteja desprezando, as pessoas que talvez você esteja colocando de lado,
as pessoas que talvez você não esteja respondendo às mensagens, as pessoas que de repente você quer, cancelar, bloquear, são as pessoas que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Por isso, se entregue ao amor do Pai como aquele filho fez. Ele se entregou ao amor do Pai. Ele achava que ia ser tratado, ia tomar uma surra, ia ser colocado num quartinho nos fundos, mas ele é chamado de filho. O Pai devolve a identidade para ele. Deus quer devolver a identidade para você. Como é que você se sente hoje? Sobre esse sentimento reflete a sua identidade. Se você é um filho de Deus, você se sente amado. Se você não é um filho de Deus, você não se sente amado. Você sempre acha que precisa fazer alguma coisa para merecer o cuidado de Deus, a atenção, a proteção de Deus. Mas quando você se sente filho, você sabe que não precisa fazer nada. O Pai fará tudo por você. O que o filho precisou fazer? Voltar para casa. E quando ele volta para casa, quem é que faz as outras coisas? O Pai. O pai é que dá ordem para organizar. O pai é que manda dar um banho no menino. O pai é que manda buscar os chinelos novos. O pai é que manda buscar a roupa, a túnica da volta, da ressurreição, a roupa de filho, o anel que tinha ali a representação da identidade da família, porque agora aquele filho estava ganhando de volta o seu posto, o seu lugar à mesa do pai. Quando nós resolvemos nos levantar e voltar para o Pai, a nossa vida é transformada. Temos que vencer o caminho do orgulho. Aquele menino teve que vencer o caminho do orgulho. Vença hoje o caminho do orgulho. Deixe Deus te ajudar através das pessoas. Não se esqueça disso. Deus vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Pessoas para curar a sua vida. Pessoas para corrigir a sua rota. Pessoas para lapidar o seu caráter, pessoas para acrescentar valores à sua vida, pessoas que te ajudarão e te ensinarão a desenvolver uma vida melhor. Acredite, seu casamento vai talvez, com certeza, o seu casamento talvez não, o seu casamento com certeza precisa de ajuda. O seu relacionamento com seus pais precisa de ajuda. O seu relacionamento com os filhos precisa de ajuda. O seu relacionamento no trabalho precisa de ajuda. Você, num todo, não foi feito para viver sozinho. Você foi feito para se conectar às pessoas. Por isso, a grande decisão que você pode tomar agora é levantar-se e partir para a prática. Faça a sua avaliação aí agora. Faça a sua oração, descubra em Deus o que precisa ser mudado. Veja na palavra de Deus como será o cenário se você tomar essa decisão. O filho pensou, se eu voltar para a casa do meu pai será melhor. Se você voltar para o Pai agora, se você voltar para Jesus agora, se você voltar ao Espírito Santo, se você voltar hoje a ser membro da família de Deus, com certeza a sua vida será completamente mudada para melhor. Deus vai trazer identidade, vai trazer amor, vai trazer cura, limpeza à sua vida e vai te dar de volta o lugar à mesa do Pai. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. E se foi, dê o seu like aí nesse vídeo, deixe o seu comentário, o seu testemunho e também quero inspirar você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir essa palavra. Por favor, mande para elas também, para que elas sejam abençoadas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.